Graça e paz, palavra de Deus para a sua vida, Momento EBD. A lição de número 10 tem como tema: o pecado corrompeu a natureza humana. Estamos falando sobre a doutrina do pecado, a amartiologia. Pecado em grego é amartia. E nós vamos estar tratando desse assunto nessa lição, na lição de número 10. E vamos fazer um Momento EBD. Sabemos que Adão tinha todas as árvores do jardim para se alimentar. Ele poderia se alimentar de todas as árvores do jardim do Éden, conforme está escrito em Gênesis capítulo 2. Agora, Deus havia lhe dado uma ordem para que ele não se alimentasse da árvore da ciência do bem e do mal. Veja o que está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus deu uma ordem a Adão para que ele não se alimentasse da árvore da ciência do bem e do mal. E no capítulo 3, nós vemos o relato de um dos piores momentos da humanidade, quando a serpente, que é o próprio Satanás, induziu, trouxe dúvida ao coração de Eva quanto àquilo que Deus havia falado, e Eva sente o desejo de se alimentar da árvore da ciência do bem e do mal. Veja o que está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 6. E, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então observe que Eva sentiu o desejo de se alimentar, ela toma do fruto da árvore da ciência do bem e do mal e come. Quando Eva come do fruto, nada acontece, mas quando ela pega o fruto e leva ao seu marido e ele come, aí sim, há uma quebra de pacto, uma quebra de aliança. Adão pecou, pois desobedeceu à voz de Deus, e o pecado é a desobediência à lei moral de Deus, à ordem, aos mandamentos do Senhor. E observe que quando Adão peca, quando Adão e Eva pecam, eles que antes não tinham nenhum tipo de vergonha, eles andavam nus no jardim do Éden e não se envergonhavam. A partir do momento em que Adão peca, eles se envergonham de estarem nus. Por quê? Porque o pecado traz vergonha. Outra coisa, eles todos os dias recebiam, na viração do dia, a presença, ouviam a voz do Senhor no jardim, mas agora eles se escondem de Deus, porque o pecado traz medo, o pecado traz angústia, o pecado, além de dar vergonha, ele traz terror àquele que o pratica. E o pecado, ele também traz a morte, não só a morte física, mas principalmente a morte espiritual, a separação entre Deus e o homem. Sabemos que o pecado, ele traz essa separação porque o nosso Deus é santo e ele não pode compactuar com o pecado. E o pecado, ele separa. Morte, a palavra morte significa separação. E a morte espiritual é a separação entre Deus e o homem. Todos os homens passam a ter uma semente pecaminosa, passam a ter uma natureza pecaminosa após o pecado de Adão? Sim, a Bíblia nos diz que todos, a partir do pecado de Adão, passam a nascer com uma semente pecaminosa, com uma natureza pecaminosa. Por quê? Porque Adão era o representante da humanidade. É por isso que o apóstolo Paulo diz, está em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas quem é o autor do pecado? O pecado já existia antes da desobediência de Adão no Éden? A Bíblia nos informa que o autor do pecado é o próprio diabo, o Satanás. Ele estava na serpente, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Ele estava na serpente, induzindo, trazendo dúvida ao coração de Eva. Então podemos dizer que o pecado, antes mesmo dele entrar no mundo, ele, o pecado, já existia e originou-se através de um ser angelical chamado
Lúcifer. Quem era Lúcifer? Um querubim ungido, perfeito, aferidor de medidas, conforme está escrito em Ezequiel capítulo 28, do versículo 12 ao versículo 15. Vamos ler alguns versículos. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová: tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Versículo 14. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na verdade, Lúcifer, ele quis ser semelhante a Deus e por isso ele foi expulso do céu, conforme podemos ver em Isaías capítulo 14, também do versículo 12 ao versículo 15. Vamos ler alguns versículos desse capítulo. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e, contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então observe que ele era um querubim ungido, perfeito, aferidor de medida, mas quis ser semelhante a Deus. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele foi expulso do céu e com ele uma terça parte dos anjos, que agora podemos chamá-los de demônios. Então o pecado, ele tem um autor. O autor do pecado é o diabo, é Satanás. Assim, o pecado teve origem no reino angelical. Através da desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo. Agora, a boa notícia é, ainda que Romanos capítulo 3, 23 diga: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, no versículo 24 diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ainda que em Romanos, capítulo 6, versículo 23, diga, na parte A, porque o salário do pecado é a morte, na parte B diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Somos reconciliados com Deus por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, o pecado teve origem, o pecado tem um autor, é o diabo, mas em Cristo Jesus nós somos resgatados e podemos viver eternamente com Deus, porque a aliança, a reconciliação com Deus só é possível por meio do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. É o Momento EBD.